Vamos em frente, ainda falando sobre geopolítica global. Olha só, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apresentou a cédula de votação para as eleições presidenciais no país, que vão acontecer em 28 de julho. Na cédula, o nome de Maduro e sua foto aparecem nada menos do que 13 vezes. A imagem dele domina toda a primeira fileira. De forma irônica, o venezuelano disse o seguinte em um programa de TV. Abro aspas aqui. Maduro tem 13 cartões. Hegemonia, candidato único, ditadura, fecha aspas. Foi o que Maduro falou em tom de ironia. Segundo Maduro, ele aparece 13 vezes porque existem 13 movimentos políticos poderosos de esquerda, do marxismo ao leninismo, do comunismo, do cristianismo e de movimentos sociais que apoiam a sua candidatura. Agora, Ricardo Rous falando em ditadura, né, acusações de censura aqui no Brasil, na Venezuela, acho que já não cabe mais discussão, né, sobre o que é. Parece que vem aí uma eleição, mais uma, né, só para referendar a sequência do poder do Nicolás Maduro. Mas e a reação do governo brasileiro? Está muito tímida ainda, na sua opinião? A gente viu um recuo do Lula, né, agora, logo depois que foram divulgadas essas pesquisas, a que a gente fez referência no começo do programa, mostrando queda na popularidade. E uma das áreas em que o Lula se reposicionou e que vinha conduzindo o governo a uma avaliação negativa é justamente a Venezuela, né? Esse parecia ser um calcanhar de Aquiles de Lula. E aí veio uma reprovação, ainda que tímida, do presidente, né? Um gesto de repúdio à candidatura da opositora do Maduro barrada na Venezuela, depois de ele ter dito que a Marina Corina tinha ficado chorando, enfim, aquela declaração que foi muito criticada, veio um reposicionamento. Mas ainda na sua opinião, Rous, está tímida a reação do governo brasileiro diante do que está acontecendo aqui na vizinha Venezuela? Sim, eu acho que o governo brasileiro tinha que ter um posicionamento mais forte. É o que eu acho, não o que vai acontecer, porque o governo brasileiro tem um alinhamento ideológico com o governo da Venezuela. Então não vai acontecer, ponto. Mas é tímido, é fraco. O Brasil é um líder aqui na região e, como tal, deveria se posicionar, porque o que acontece na Venezuela não é mais segredo para ninguém, gente. Já é uma ditadura há muito tempo. O impedimento de opositores de participar dessa brincadeira só pode ser brincadeira. Eu quero entender que é uma brincadeira do presidente venezuelano e mostrar que ele só está 13 vezes estampado ali nas cédulas, que tem outras pessoas ali que passaram pelo crivo dele, que ele permitiu, porque os verdadeiros opositores ou estão presos ou estão fora da Venezuela ou não puderam participar das eleições. Então isso não é uma democracia. Nunca, jamais, não faz nenhum sentido. O povo venezuelano vem sofrendo e vem sofrendo há muito tempo. Então, um posicionamento do governo brasileiro mais forte em falar que aquilo é uma ditadura, que é o que é, de fato, eu acho que seria de bom tom, mas não fez. O presidente tentou ensaiar ali alguma coisa quando teve aquela opositora Corina lá, que foi impedida de entrar, deu um depoimento e depois agora meio que passou a mão quando houve um embargo ali americano à Venezuela, independente de entrar no mérito do funcionamento disso ou não, mas ele já deu aquela recuada, já criticou mais o embargo americano ali do que necessariamente o posicionamento de anos do ditador Nicolás Maduro. Concorda, doutor Pacheco? Olha, reparo essa posição do Itamaraty? Eu vejo o seguinte, em primeiro lugar, essa eleição é uma farsa, né? Essa eleição vem só para legitimar, ou uma tentativa de legitimar perante a população local e perante o mundo, uma vã tentativa de legitimar uma ditadura. Me lembra quando no Iraque o Saddam Hussein ia às urnas e tinha 100% dos votos. Em outros países em que os ditadores eram um pouco menos cara de pau, tinha 98% dos votos. Não tinha nenhum esforço de disfarçar. Isso aí, essa eleição é um teatro, o Maduro é um canastrão, essa ironia dele é um tapa na cara de toda a população venezuelana, né? É um tapa na cara dos países e das relações internacionais, ele fazer piada com a cédula e falar assim, não, isso aqui é uma... E aí, claro, meu nome está ali porque é uma ditadura. Quer dizer, ele está tirando um sarro dos seus críticos, né? Como se ele não fosse um ditador. Eu acho que o Brasil andou bem, acho que o presidente Lula andou bem ao endurecer o discurso. Eu não vejo... A gente tem que... Nós estamos numa posição moderada em relação... né, nós não temos, como os Estados Unidos, uma posição de embargar a Venezuela, como os Estados Unidos aumentou o embargo à Venezuela. Isso o governo brasileiro entende que não é o caso, entende que só traz mais miséria à população. E nós temos relações comerciais com a Venezuela que nos interessa que sejam mantidas, né? Então, assim, uma crítica
mais assertiva e mais dura poderia gerar uma tensão desnecessária entre os dois países. Mas acho que o governo Lula cumpriu, o presidente da República cumpriu a sua função de líder local ao condenar que nós não tenhamos, que eles não tenham uma eleição com candidatos de oposição naquele país. Eleição sem candidato de oposição não é eleição, né? E a senhora, doutora Raquel Galinatti, o que acha, doutora? É um reflexo triste da ditadura, é um reflexo em que demonstra o poder de ditadura do Nicolás Maduro, o seu extremo mau gosto em repudiar e destruir e rasgar a democracia em todas as suas esferas, ao impedir que opositores qualificados, que teriam ali sim todas as condições de alternar esse poder que se torna absoluto, egocêntrico e realmente sem a completa noção do ridículo, quando ele se estampa várias vezes aí a cédula querendo ironizar a população da Venezuela e mundial. Só tem uma preocupação que o candidato opositor que foi autorizado, González, né, Edmundo González, acredito que não terá realmente nenhum problema, não causará nenhum problema para Maduro. Então é uma tristeza a gente perceber o caminho que faz uma ditadura e que coloca esse país na miséria como um pária internacional. E você, Macris, está satisfeito com essa condenação que fez o presidente Lula? Isso basta? Aquela declaração que ele deu falando sobre o cerceamento da oposição na Venezuela? Ou ainda é pouco, ainda soa quase como um apoio velado, digamos assim, à ditadura do Maduro? Com certeza, Vitor, é muito pouco isso. O Brasil, como a maior economia da América do Sul, não pode de forma nenhuma passar a mão na cabeça ou fingir que está condenando um regime ditatorial como a gente vê hoje na Venezuela. O Brasil devia ser o primeiro o país a chegar lá e falar, opa, peraí, a gente não aceita de forma nenhuma uma ditadura como está implementada na Venezuela, no nosso continente. Um país em que persegue os seus opositores políticos. A Maria Corina, que era a principal opositora do Maduro, foi impedida de concorrer às eleições pela Suprema Corte do país por conta de algumas decisões lá, que a gente sabe muito bem que o Maduro que manda no Supremo Tribunal da Venezuela. Todos que estão lá estão a serviços desse ditador. E Lula disse que ela não deveria ficar chorando, tinha que indicar um sucessor, né? Tinha que indicar um sucessor, é um completo absurdo, o que o Maduro fala, a Suprema Corte venezuelana faz. O Maduro viu qualquer tipo de problema em concorrer com a Maria Corina, a Suprema Corte venezuelana foi lá e não deixou ela concorrer às eleições. Qualquer canal televisivo na Venezuela que ouse questionar as atitudes do Maduro tem simplesmente seus direitos cassados. Imagine se isso acontecesse aqui no Brasil, ou uma emissora como a Jovem Pan, ou como qualquer outra, fizesse alguma crítica ao governo e a gente não pudesse mais falar, não pudesse mais transmitir. Cadê a liberdade de expressão do país? O Maduro vem dar risada na cara da população depois de aparecer 13 vezes. Que coisa curiosa, por sinal, né? Apareceu 13 vezes na célula. Dá risada na cara da população dizendo que é um país democrático. O Brasil precisa ser mais firme e não o que a gente viu no fim do ano passado, o governo brasileiro começar a estudar novas formas de financiar via BNDES obras na Venezuela. A Venezuela já deu um calote de quase R$1 bilhão no nosso país. E daí o governo brasileiro faz o quê? Critica o regime venezuelano? Não. Vamos estudar maneiras de continuar emprestando dinheiro do BNDES para financiar obras na Venezuela. E daí o pequeno empresário, aquela pessoa que está sofrendo dia a dia aqui no Brasil para poder sustentar aquele seu comércio com 2, 3, 4 funcionários que precisa de um microcrédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social no Brasil, vê o seu dinheiro, pagador de impostos, ir lá para a Venezuela e para Cuba para sustentar e financiar essas ditaduras. Ou a gente de fato bate de frente com essas ditaduras, ou esse discursinho não vai levar a lugar nenhum.